Pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson e nesse vídeo a ideia é trazer, uma explicação sobre a parte introdutória de uma série de vídeos que eu vou produzir ao longo dessas próximas semanas e em que eu vou falar exatamente dos fundamentos do Bitcoin. Muitas pessoas, têm me perguntado sobre o porquê que o Bitcoin ele se valoriza, em relação do tempo, em relação ao dólar ou em relação ao real ou até o ouro. Então, para a gente saber disso, a gente ter o conhecimento disso, primeiro é importante a gente entender o processo de inflação, tá? Quando a gente fala de inflação, a gente tem uma noção de aumento de preços em produtos, serviços, insumos. Então, para entender isso daí, vamos pensar da seguinte forma, tá? Por exemplo, a gente tem uma maçã e essa maçã ela custa R$2, tá? E vai lá, o governo brasileiro, por exemplo, que tem o real sobre que ele é dono, ele vai lá e imprime, faz a impressão de papel moeda e agora você tinha, não tem mais só apenas aquela nota de R$2 para comprar aquela maçã. Se foi impresso mais outra nota de 2, agora você tem duas notas de 2, totalizando R$4 para comprar aquela mesma maçã. Então, se a maçã era R$2 e agora ela custa 4, então isso sim é um processo de inflação. E foi isso, que ocasionou a elevação de preço na maçã. Claro que tem outros efeitos como escassez ou oferta e demanda também, mas a impressão de papel moeda é um fator muito importante em que isso também explica o preço do dólar em relação ao real, principalmente, tá? É a mesma ideia da maçã. Antes você, por exemplo, quando o dólar custava R$2 e no Brasil, foi impresso mais real, então antes você tinha, uma nota de 2 para comprar $1 e agora se você imprime mais real, você tem duas notas de 2, por exemplo, R$4 para comprar $1. Claro que o dólar também ele tem sua inflação, então isso causa também uma influência no preço do dólar em relação ao real. Então, por que o Bitcoin ele se valoriza em relação ao dólar, em relação ao real, em relação ao euro, tá? Esse também tem relação a esse processo de inflação, porque a deflação não ocorre um processo de inflação do Bitcoin, ocorre um processo de deflação que eu vou explicar mais na frente. A primeira questão que eu vou levar em consideração é a escassez do Bitcoin, tá? Enquanto nas moedas fiduciárias, o dólar real, a gente tem uma impressão, tá? Desse papel moeda, no Bitcoin só vão ser produzidos em torno de 210 milhões de Bitcoins e nada mais além disso. Então, se você tem mais moeda fiduciária para comprar Bitcoin, isso vai fazer o Bitcoin se valorizar ao longo dos anos, tá? Então, outra coisa que eu quero comentar sobre vocês é sobre a caverna que a gente vive ou que a gente vivia, tá? Que é exatamente a não possibilidade da gente utilizar outros meios de troca, tá? Quando a gente está num país, tá? A gente só tem o direito, o dever, a obrigação, tá? De utilizar, no caso no Brasil, a gente só tem a possibilidade de utilizar o real para meio de troca. E por que a gente vive numa caverna, né? Porque a gente não tinha a possibilidade de migrar para outro sistema de pagamento. Eu quero falar um exemplo para vocês sobre um cara chamado Bernard dos Estados Unidos, em que ele passou a produzir, tá, um meio de pagamento chamado dólares da liberdade, tá? E que ele foi condenado à prisão porque ele estava infringindo o sistema tributário, tá? E as leis dos Estados Unidos. E qual a vantagem? Por que ele foi agredido, né? Porque
o Banco Central, o Fed, se sentiu ameaçado a, em relação a isso. E acabou com esse sistema. Como o sistema dependia de Bernard para existir, bastava o Banco Central eliminar o ser centralizador desse sistema e esse sistema iria acabar. Então, qual a vantagem do Bitcoin, tá? Já que a gente tem a possibilidade de sair desse sistema fiduciário e migrar para criptomoedas, tá? Por que, o Bitcoin tem essa vantagem? Primeiro, é o anonimato em relação a Satoshi Nakamoto. A gente não sabe se Satoshi Nakamoto era uma pessoa, se era um homem, se era uma mulher, se era uma organização, tá? A gente não sabe em relação a isso. O segundo ponto é a descentralização do Bitcoin. Por quê? Enquanto a gente tinha Bernard, tá? Que era que o sistema dependia dele para sobreviver, no Bitcoin a gente tem a mineração de Bitcoin, que qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar do mundo, pode minerar Bitcoin e tá segurando a rede. E qual o poder disso, né? Por exemplo, se o Banco Central se sentir ameaçado e ele tentar proibir aquela mineração, vai ter outra mineração em qualquer outro lugar do mundo e não tem como você impedir, né, em todos esses lugares de minerar Bitcoin. Então isso traz essas vantagens em relação à centralização de Bernard e de outros sistemas de pagamento, por exemplo. Outra vantagem que eu quero trazer para vocês sobre o Bitcoin é que para você, né, pagar ou transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo, você não precisa transferir um Bitcoin inteiro. O Bitcoin ele pode ser comprado, transferido, minerado em frações de 8 casas decimais, tá? Após a vírgula do Bitcoin. Então, e cada fraçãozinha dessa a gente pode chamar de Satoshi, tá? Outra coisa que eu quero falar também com vocês é sobre um processo de deflação que ocorre no Bitcoin, tá? Que eu vou falar muito nos próximos vídeos, principalmente quando a gente for analisar gráfico, tá? Gráfico fundamentalista, gráfico de curto prazo, longo prazo, tendências do Bitcoin, tá? O que é o processo halving, tá? O processo halving é a redução pela metade da produção de Bitcoins ao longo dos anos, ao longo dos dias. Em 2012, a gente teve o primeiro halving do Bitcoin, tá? A gente não precisa levar em consideração o nascimento do Bitcoin, tá? Em 2008, 2009, a 2010, aquela alta de preço, porque a gente tinha o nascimento e a consolidação do preço do Bitcoin. A partir do momento que teve o halving em 2012, que tinha-se uma produção diária de Bitcoins na rede, e a partir de 2012 a gente teve a redução pela metade da produção de Bitcoin. Por que isso provoca um aumento de preço? Tá? Porque a gente tem menos Bitcoins sendo produzidos na rede agora, tá? E a gente tem uma procura de compra desses Bitcoins, tá? Então isso faz, se você tem menos Bitcoins em circulação e uma procura que é igual ou até maior, isso vai fazer o preço do Bitcoin subir, tá? Isso ocorre a cada 4 anos. Então você pode ver que a gente falava, né, se falava muito da alta de 2017 até 2018, a Bull Run de 2017. Isso ocorreu exatamente após o halving de 2016, que em 2012 já era reduzido pela metade da produção de Bitcoins, e em 2016 foi reduzido a metade da metade, então você tinha menos Bitcoin, tá? Para serem produzidos ao longo dos dias, tá? Então a mesma ideia, você tem menos Bitcoin sendo produzidos por dia e ocorre, né, escassez, porque menos pessoas para vender Bitcoin, menos Bitcoin em circulação, e continua essa procura do Bitcoin, certo? E em 2020, agora a gente teve novamente a redução pela metade, o halving do Bitcoin, tá?
que está novamente ocasionando escassez do Bitcoin e o fluxo de procura muito alto ou até maior com essa entrada de institucionais e empresas que interessadas em comprar Bitcoin, porque a gente vai ter mais dólar, mais real em circulação por conta desse bichinho, tá? Eu vou falar assim para vocês, porque se eu falar sobre isso, talvez o YouTube remova esse vídeo, tá? E acontece daquela mesma ideia. Se você tem mais moeda fiduciária, você tem uma valorização de preço em ativos escassos. E o Bitcoin, ele se torna escasso por ele ser ele ter o processo de deflação e ele ter apenas uma quantidade limitada, tá? Então, se você ficou até aqui, é porque você está interessado nos fundamentos do Bitcoin. Então, você pode se inscrever no canal se você gostar desse vídeo, gostou, né? Dá um joinha, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele recomenda para outras pessoas. E esse vídeo sendo mais divulgado, difundido, a gente traz mais pessoas para a rede do Bitcoin, traz essa possibilidade da gente utilizar novas formas de pagamento, não só do Bitcoin, mas também Bitcoin, né, de outras criptomoedas, e também como, por exemplo, da rede Ethereum, que traz a possibilidade aí das finanças descentralizadas. Então, para eu saber que você chegou até aqui, você pode colocar aí nos comentários a seguinte frase: Emerson, cheguei até aqui, tá? Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo.